Podes ficar de pé. Está tudo bem? Obrigada, Hugo. Eu estou muito contente por estar aqui e louvarmos juntos, estarmos juntos. Parabéns aos irmãos que fizeram anos esta semana. Para mim. Estou a brincar. Parabéns aos que fazem a semana que vem. Eu sei que nós não podemos tocar uns nos outros, quer dizer, não convém, mas gostaria de convidar-vos a elogiar o vosso irmão que está ao seu lado. Como nós temos aprendido, o nosso Deus decidiu ser amado através das pessoas. E nós, ao elogiarmos o nosso irmão, estamos também a elogiar a Deus. E estamos a elogiar a criatura que Deus criou. E então, gostava agora de partilhar convosco. A primeira música que nós vamos cantar é O Meu Redentor Vive. E nós temos a salvação através da morte e ressurreição de Cristo. O nosso Redentor vive para sempre, Ele ressuscitou, Ele não ficou morto. E por isso nós estamos livres para louvá-lo, mas também para amarmos uns aos outros. Amém? E é isso que também, não só amarmos a Deus com todas as nossas forças, a nossa alma, todo o nosso coração, mas também amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E um não funciona sem o outro. E então eu gostaria que tivéssemos isto em mente e também pensarmos que o meu Redentor vive e por isso eu sou livre para amar o meu próximo também. Amém? Jesus venceu.
sei que salvo estou. O seu sangue me libertou. Creio sim. Vamos declarar mais uma vez. Eu sei que salvo estou. Eu sei que salvo estou. O seu sangue me libertou. Creio sim. Creio sim. Toda a culpa Ele levou. Toda a culpa Ele levou. Toda a dor na cruz suportou. Creio sim. Creio sim. Jesus venceu. A sua vitória proclamarei. O meu Redentor vive para sempre. 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 O meu Redentor, o meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. As nossas palmas. O meu Redentor vive para sempre. 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 Glória a Deus. Jesus, Jesus, Jesus é Senhor. Jesus, 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 nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, Jesus é Senhor. Jesus, 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 nome sobre todo nome. Deus provou o seu amor, sendo eu ainda pecador, enviando Cristo para me salvar. O seu sangue me lavou, sua graça me livrou do poder das trevas e da morte. Nome acima de todo nome, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará. Jesus, és o Rei que me salvou, teu poder me transformou. Grato estou pelo teu amor. Jesus, teu sacrifício lá na cruz trouxe vida ao meu ser. Jamais serei igual. Jesus Cristo é o
És o Rei que me salvou, o teu poder me transformou. Grato estou pelo teu amor, Jesus. Teu sacrifício lá na cruz trouxe vida ao meu ser. Jamais será igual. Jesus Cristo é o meu Senhor. És o Rei que me salvou, teu poder me transformou. Grato estou pelo teu amor, Jesus. Teu sacrifício lá na cruz trouxe vida ao meu ser. Jamais será igual. Jesus Cristo é o meu Senhor. Louva a Deus com as suas próprias palavras. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele é para si. Entregue a Deus tudo aquilo que lhe preocupa, que Ele cuida de nós. Entregue a Deus todo o peso, todo o fardo que possa estar a sentir neste momento. Ele cuida de nós. Ele não nos deixa sós. Jesus é Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, Jesus. És o Rei que me salvou, teu poder me transformou. Grato estou pelo teu amor, Jesus. Teu sacrifício lá na cruz trouxe vida ao meu ser. Jamais será igual. Jesus Cristo é o meu Senhor. Rei Jesus, fico extasiado com tua beleza. Rei Jesus, maravilhado com tua graça. Rei Jesus, Rei Jesus, Rei Jesus. Fico extasiado com tua beleza, Rei Jesus, maravilhado com tua graça, Rei Jesus, Rei Jesus. E ao entrar em tua presença,
Jesus, Rei Jesus, fico extasiado com tua beleza, Rei Jesus, maravilhado com tua graça, Rei Jesus, Rei Jesus. Senhor, nós reforçamos que Tu és o nosso pastor. Só Tu és o nosso pastor. E as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz, Senhor. Por isso, Senhor, continua a falar aos nossos corações. Continua a edificar a fé de cada um de nós, Senhor. E Te peço que fales ao coração de cada um de nós em particular esta manhã, não só aos irmãos que estão aqui presentes, mas todos aqueles que nos estão a ver agora em direto e aqueles que irão ver este vídeo. Senhor Jesus, fala ao nosso coração. És o pastor das nossas almas. Sara as nossas almas, sara o nosso corpo, sara, Senhor. Obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus eu agradeço, Pai, por tudo. Obrigado por teres enviado Jesus como o Cordeiro que morreu no nosso lugar. Aleluia. Obrigado, Senhor. E Santo Espírito, eu te agradeço pela tua presença maravilhosa no nosso meio. Unge os nossos corações para receber a palavra. Unge a minha língua para que da minha boca saia a palavra do Senhor. Para todos nós, começando por mim, pela minha vida, Senhor. Pela vida da minha família, pela vida de todas as famílias da nossa igreja. Pela vida de todos aqueles que verem e ouvirem esta palavra, Senhor.
Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode dar a Jesus uma salva de palmas. Glória a Deus. Bom dia a todos. Bom dia também a todos aqueles que estão lá em casa a ver e aqueles que irão ver também esta mensagem. Que Deus vos abençoe ricamente. Amém. E antes de sentar, pisco o olho ao irmão que está ao seu lado, ou à sua frente, ou atrás. E pode então se sentar. Obrigado. Glória a Deus. Quero mais uma vez cumprimentar a igreja toda, na paz de Deus, todos aqueles que estão também a ver-nos. Glória a Deus. Quero também aproveitar para aqueles que estão em férias, desejar a todos umas boas férias e que Deus vos abençoe ricamente. Alguns vão entrar de férias esta semana, então, glória a Deus. Deus vos abençoe. Temos ali a minha sogra que vai entrar de férias, não é? Até admiro, isso é um milagre. É um grande milagre, muito bem. Bem, quero dar alguns anúncios importantes. Dia 4 de setembro é uma sexta-feira e nós vamos retomar as nossas reuniões de noites em família e vamos colocar aqui, vamos organizar a sala como sempre fazemos nesses dias e vamos retomar um convívio. Eu quero convidar todos a trazerem de casa algo para nós comermos, não é? Não é preciso ser uma coisa muito pesada porque ainda está muito calor, umas saladinhas, assim, enfim, um leitão, estou a brincar. E vamos, e agora falando a sério, eu quero aproveitar esta data, dia 4 de setembro, para retomarmos, digamos assim, a nossa atividade e as nossas atividades da igreja daqui para a frente. Inclusive neste dia eu quero partilhar convosco algumas coisas que eu tenho no meu coração para o futuro, para a igreja, de algumas atividades. Quero também ouvir vocês, quero ouvir também algumas sugestões da vossa parte, ideias que surjam para nós irmos melhorando o trabalho da igreja. Então, na verdade, este dia 4 é como se fosse uma reunião de liderança. Nós sabemos que nós aqui na igreja não temos, digamos assim, nenhum grupo de diáconos, nem nada disso, nem de liderança nenhuma. A liderança somos todos nós. Então toda a igreja está convidada dia 4 de setembro para estarmos juntos nesta noite, não só para convivermos, mas também para conversarmos um pouco acerca de nós retomarmos todas as atividades e como é que será a nossa vida daqui para a frente, com toda esta situação que surgiu no mundo inteiro. Na verdade, quero já adiantar que, amados, nós temos que continuar a viver. O Covid é apenas mais uma doença que se junta a tantas doenças que andam no mundo e, portanto, nós temos que aprender a viver com o Covid e temos que continuar a viver a nossa vida e irmos para a frente com a graça de Deus e temos que retomar. Claro que temos que ter sabedoria, não só nós temos que ter sabedoria em relação ao Covid, como temos que ter sabedoria em relação a tudo o resto. Ainda ontem, por exemplo, fui aqui a um centro comercial que há aqui perto e quando estou a entrar na porta estão uma dezena de pessoas a fumarem à porta, com as máscaras em baixo e a fumarem e assim, tanta proteção com as máscaras e depois andam-se a matar com o fumo, quer dizer. E claro, cada um faz o que da vida, o que bem entende, mas nós temos que ir para a frente com a nossa vida e por isso dia 4 de setembro, para mim, é como um marco, é uma data que vai retomar todas as nossas atividades da igreja daqui para a frente. Vamos ter que voltar a retomar os ensaios de louvor, as atividades com os jovens e tudo o resto que nós queremos partilhar convosco e queremos também ouvir vocês o que é que podemos fazer depois daqui para a frente com a nossa igreja. Amém? E dia 6 de setembro é um domingo, portanto 2 dias depois, domingo 6 de setembro, vamos celebrar a Santa Ceia e vai ser também uma data importante e eu queria encorajar toda a igreja a estar presente nesse domingo também para juntos celebrarmos a Santa Ceia, ok? Portanto, estes eram os anúncios que eu queria dar para os irmãos e vamos então à Palavra de Deus
E hoje nós vamos para a terceira lição desta série, Esperança em Tempos Incertos. Esperança em Tempos Incertos. Há 2 semanas atrás, nós vimos a importância de aprender a confiar em Deus. Como é que vamos viver nestes tempos incertos? Como sempre vivemos, a confiar em Deus. E é muito importante que seja reforçada esta confiança. E para confiarmos em Deus, precisamos também de confiar em nós mesmos e de confiar nos outros. Não é possível apenas alguém dizer assim, eu só confio em Deus e mais ninguém. Isso é impossível, porque isso afeta esta confiança em Deus. Tal e qual como a questão do amor. Ninguém pode dizer assim, eu amo a Deus, mas não amo mais ninguém. Não é possível, porque para amar a Deus precisamos de amar o próximo. E para confiarmos em Deus, precisamos também de aprender a confiar nas pessoas. As pessoas são falhas, é verdade, ninguém é perfeito, mas precisamos de confiar nas pessoas. Agora, claro, nem todas as pessoas são dignas de confiança, mas isso é uma seleção que cada um de nós tem que fazer. Mas precisamos de confiar nas pessoas. Depois, na semana passada, nós vimos que precisamos de viver com fogo que nunca se apaga. E este fogo que nunca se apaga é o amor de Deus no coração do homem. E é o fogo que queima toda a palha. E estes 2 vídeos, estas 2 lições estão no YouTube, vocês podem sempre voltar a ouvir, às vezes que entenderem, claro. É bom ouvirmos a palavra de Deus. E hoje, nesta terceira lição, o subtítulo da lição é Viver como ovelhas ao meio de lobos. Viver como ovelhas ao meio de lobos. Vamos abrir as Bíblias em Mateus, capítulo 10. Mateus 10, versículo 16. Ora bem, quando se fala de lobos e quando se fala de joio, os nossos pelos arrepiam-se. É ou não é verdade? E se possível, para bem longe de nós. Mas o interessante e a proposta do Evangelho e a proposta de Jesus é absolutamente incrível. Em relação ao joio, e hoje eu não vou falar de joio, mas é quase idêntico, é o que seria um lobo, não é? Mas em relação ao joio, Jesus diz assim, deixai crescer juntos. Deixai crescer juntos. Porque no dia da colheita, Deus mandará os seus ceifeiros, que são os anjos, e vão colher o joio para um lado e o trigo para o outro. E em relação aos lobos, olha o que é que Jesus diz, versículo 16. Digam todos comigo, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Mais uma vez, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Irmãos, olha para mim. Esta é uma proposta muito doida. Vamos pensar assim com calma, não é? Isto é, quase poderíamos dizer, insano. Como é que, como ovelhas, vamos ser enviados ao meio de lobos? É uma coisa realmente que nos leva a pensar. Parece quase uma missão suicida. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é fantástico. E Jesus tem uma maneira de nos ajudar absolutamente que vai contra todo o nosso tipo de pensamento e construção. Por isso é que os pensamentos dele não são iguais aos nossos. E ele dá-nos esta ilustração assim, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ele não diz no meio, diz ao meio de lobos. Porquê? Porque os lobos estão presentes em todos os setores da sociedade.
E ele diz: vos envio ao meio de lobos. E agora a grande questão é o seguinte: como é que uma ovelha, vamos pensar agora numa ovelha animal, se ela aparecer no meio ou estar ao meio de lobos, o que é que lhe poderá acontecer? É uma boa refeição para o lobo. É morte certa. Mas como é que Jesus é incrível, como ele usa esta ilustração de que ele considera-nos a nós como ovelhas, aparentemente frágeis, mas como é que ele tem a lata de nos enviar ao meio de lobos? Porquê é que ele nos fala assim? Porque há uma proteção sobre esta ovelha. Este tipo de ovelha que ele está a falar tem uma proteção. E é esta proteção que faz com que o lobo não possa tragar. Glória a Deus. E esta proteção são duas coisas muito simples. E vamos ver então que proteção é esta. Veja aí, ponha aí uma marca, já vamos voltar a Mateus 10. Mas ponha aí uma marca, vamos a João 10, João capítulo 10. Porque Jesus não é nenhum doido, Jesus não é nenhum louco. Jesus não nos pede nada para nós ficarmos prejudicados. Mas porquê é que ele fala assim? Porque a ovelha que é enviada por ele, é uma ovelha diferente de qualquer outro tipo de ovelha. É uma ovelha que está revestida de uma proteção absolutamente incrível, que nenhum lobo consegue tragar. Olha aqui, João 10, versículo 1 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que é que lhes dizia. E tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta. Jesus é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Mas ele não é só a porta, ele também é o pastor das ovelhas. Aleluia. Versículo 8: todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Glória a Deus. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Quem é que é o bom pastor aqui? Jesus. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele é o único. Veja, eu sou o bom pastor. Ele não diz assim, eu sou um dos bons pastores. Não, ele é o bom pastor. Aleluia. Ele é o bom pastor. Que dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, presta atenção, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e as deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. As arrebata e dispersa. Olha para mim, irmãos. Quando Jesus diz assim, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ora, o lobo, aparentemente, o que é que ele faz? Arrebata e dispersa. Parece uma contradição. Então ele manda, sabendo que o lobo pode tragar e dispersar.
é que a grande diferença está de que tipo de ovelha está protegida ela. Quem é o pastor dessa ovelha? Quando o pastor da ovelha é Jesus, então essa ovelha está protegida porque Ele deu a vida por elas. E mais à frente vamos ver que ninguém pode arrebatar das mãos dele essas ovelhas, glória a Deus. As ovelhas que são de Jesus e que ouvem a voz de Jesus jamais serão abocanhadas, arrebatadas, jamais serão dispersas. Glória a Deus. Mas as ovelhas que ouvem a voz do mercenário e daquele que não é o pastor, elas estão desprotegidas, estão fragilmente, elas já são frágeis pela natureza de ser ovelha. E agora, muito mais frágeis elas se tornam quando elas deixam de ouvir a voz do bom pastor. Quando elas começam a ouvir a voz de um outro pastor, quando elas começam a ouvir a voz de um mercenário, o que é que Jesus disse? O mercenário, quando vê o lobo aproximar-se, o que é que o mercenário faz? Foge da sola e abandona a ovelha, e a ovelha é tragada. Diga comigo, ó glória. Agora preste atenção que eu vou dizer. Nós, como ovelhas do Senhor, quem é que está aqui que quer ser ovelha do Senhor? Glória a Deus. Então, meus amados, eu quero dizer uma coisa, você não pode dar ouvidos a outro pastor, a não ser a Jesus. As pastagens que Jesus fala aqui é o Evangelho. O Evangelho é a comida, é Jesus, é o próprio Senhor. O Evangelho é a voz do bom pastor. E o que acontece muitas vezes, sabe qual é, irmãos? Infelizmente, é que muitas pessoas que andam em certas igrejas e movimentos ouvem a voz do homem e não ouvem a voz do bom pastor, que é Jesus. Às vezes já sucedeu eu estar diante de pessoas e eu digo assim à pessoa, olha, o que é que o Evangelho diz sobre este assunto? Sim, o Evangelho diz isto, mas o meu apóstolo, o meu bispo, o meu pastor diz aquele outro. E eu pergunto assim, até você quer ficar do lado do apóstolo, do bispo, do pastor, ou quer ficar do lado do Evangelho? Ai não, mas se o meu apóstolo diz, eu tenho que fazer o que o meu apóstolo diz. Então você está a seguir uma voz que não é a voz do bom pastor. Diga comigo, ó glória. Porque as ovelhas que são do Senhor ouvem a voz do Senhor. E qual é a voz do Senhor? O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o homem, de toda a mulher, de toda a criança, de todo o jovem. Então você diz assim, pastor, mas sabe uma coisa? Eu tenho uma dívida de gratidão para com aquele meu apóstolo, para com aquele meu bispo, por aquele pastor. Sabe porquê, pastor? Porque um dia eu estava tão mal e ele orou por mim e não é que a minha filha ficou curada? E não é que eu fiquei curado? E não é que aconteceu um milagre, aconteceu isto, aconteceu aquilo? Então, pastor, eu tenho uma dívida de gratidão, eu não consigo deixar aquele lugar, eu não consigo deixar aquela pessoa, eu não consigo deixar, porque ele, no fundo, até parece uma boa pessoa. Porque orou por mim. E então a pessoa tem uma dívida de gratidão. Irmão, eu vou dizer uma coisa assim. Eu não tenho dívidas de gratidão para com ninguém. Eu tenho gratidão por muitas pessoas, mas dívidas eu não tenho nenhuma. Porque as dívidas amarram as pessoas. E até com Jesus você não tem que ter dívida nenhuma, porque Ele pagou-as todas na cruz do Calvário. Jesus não quer que você o sirva por ter uma dívida para com Jesus. Porque quando nós servimos a Jesus por dívida, nós, por mais que fazemos, temos sempre a sensação que aquilo que estamos a fazer não é suficiente para agradá-lo. Porque nós queremos andar pelas obras da carne
e não pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que já pagou tudo. A cédula que nos condenava, a cédula está apagada. Eu estou livre de toda a condenação, eu estou livre de toda a dívida, eu não tenho dívida para com ninguém, glória a Deus. Aleluia. E eu vou dizer aqui uma coisa, é o seguinte: você pode gostar muito de mim, da minha mulher, mas por favor, se algum dia eu andar a falar uma voz que não é a voz do Evangelho, você não tem nada que estar amarrado a mim, não tem nada que estar ligado a mim, porque se eu estou a falar uma voz que não é a voz do bom pastor, então te digo, meu querido irmão, que você está a ouvir uma voz que não é do bom pastor, mas é a voz de um mercenário. É a voz de alguém que, quando surge o lobo, foge. Porque sabe porquê? O que nos capacita para andar no meio do lobo é a força que o Evangelho nos dá. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para nós enfrentarmos todo o lobo, todo o joio que possa aparecer à nossa frente. Nós não temos que temer nada nem ninguém, glória a Deus. Amém. Aleluia. Porque sabemos quem somos em Jesus Cristo. Sabemos a voz que ouvimos e sabemos a quem seguimos. Você não tem que seguir o pastor Fidalgo. Você não tem que seguir apóstolo nenhum. Você tem que seguir Jesus Cristo. E se algum dia o pastor Fidalgo começar a variar da cabeça, deixe lá o pastor Fidalgo. Mas eu tenho uma dívida de gratidão. Você não tem dívida nenhuma para comigo. Você pode ter gratidão, mas se eu chego a um ponto que eu já estou a disparatar para a direita e para a esquerda, então, meu amigo, eu quero dizer uma coisa: você não me siga a mim, siga a Jesus, siga o pastor das nossas almas, o bom pastor, o único que é o bom pastor. Eu não sou bom, eu tenho as minhas limitações, os meus defeitos, mas Jesus é bom. Ele é o único bom. Aleluia. Amém? Então, como é que Jesus tem o descaramento de propor: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos? Porquê? Porque Ele está connosco. Ele está lá. E Ele não te pode tragar. Olha o que é que Ele diz aqui assim mais à frente no versículo 25. E Jesus responde àquele pessoal: já vos tenho dito e não o credes. Havia pessoas que não acreditavam nas palavras dele. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Irmãos, é triste, eu vou dizer uma coisa muito forte. Quando as pessoas optam por ficar ao lado de homens e rejeitam a Cristo, essas pessoas, infelizmente, estão a seguir tudo menos a Cristo. Tudo menos a Cristo. Dão ouvidos a tudo menos a Cristo. Você está a ver que os nossos estudos durante a semana, quando falamos de Hebreus, estamos a ver que estamos a eliminar tudo aquilo que o povo tinha como adoração aos anjos, o Moisés, o isto e aquilo. E o que é que o autor de Hebreus está-nos a levar? A focarmos só em Jesus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é tudo. Mas há pessoas que parece que Jesus não chega, não é suficiente. É Jesus mais a Fátima, é Jesus mais o apóstolo, é Jesus mais o meu bispo, é Jesus mais não sei o quê. Meus amados, quem junta a Jesus mais qualquer coisa, essa pessoa não está a dar ouvidos ao verdadeiro pastor. Não está. E Jesus é aqui bem claro: porque vocês não credes, é porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. E agora o versículo 27 diz assim: digam todos comigo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Elas seguem a quem? O José Fidalgo? O bispo tal? Seguem a quem? A Jesus. Versículo 28, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca onde perecer. E ninguém, olha aqui, ninguém as pode arrebatar da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior que todos,
E agora veja, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Temos aqui uma dupla segurança, um duplo seguro. Cristo e o Pai. Por isso é que podemos ir viver ao meio de lobos. Já viu, irmã Mesquita? Não há problema. Podemos viver à vontade no meio de lobos, no meio do joio, no meio de trigo, no meio de qualquer coisa. Nós não temos medo de nada. Porquê? Porque o Pai e o Filho me prometem que nenhum lobo me pode arrebatar das mãos dele. Glória a Deus. Mas depois tem aqui uma outra coisa, é que o seguinte, é que as ovelhas que são de Cristo têm uma qualidade interior que faz com que elas podem andar abertamente neste mundo sem medo nenhum. Veja aí Mateus 5. Mateus 5. Versículo 1, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, digam todos comigo, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes, não é? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa, por causa do Evangelho. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. O que é que Jesus está aqui a falar? Está a falar da qualidade da ovelha. O ser da ovelha, o interior da ovelha. Que ovelhas são estas? Quem são as ovelhas que seguem a voz do pastor, do bom pastor? São aquelas que são mansas, pacificadoras. São aquelas que, conforme ele diz aqui, que são humildes de espírito, são humildes. São pessoas que têm fome de justiça. São pessoas que são misericordiosas no coração, na vida. Limpos de coração. Não está a falar de perfeitos, está a falar de pessoas que têm um coração que arde pelo bem, que o tal fogo que falamos a semana passada, o fogo que nunca se apaga, esse amor que está no coração, o amor de Deus que está no coração do homem. Aleluia! Esta é a qualidade da ovelha. Então, uma ovelha que tem uma qualidade destas no seu coração e que tem a proteção do Pai e de Cristo e do Filho, pode ser enviada ao meio dos lobos, porque eles não vão fazer mal nenhum. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, se a ovelha tiver uma qualidade que é ruim, uma qualidade que é de pagar o mal com mal, de vingança, de inveja, de ciúme, uma ovelha que é ligada ao ódio, que não perdoa, é mesquinha ou o que quer que seja, esse tipo de pessoa vai ter muita dificuldade em viver ao meio dos lobos. E ela fica exposta, fica vulnerável a ser tragada. Fica vulnerável a ser tragada. Quem é que me está a entender, irmãos? Isto é muito importante. Agora há uma coisa muito importante também a considerar, que é o seguinte: quando ele diz que vos envio ao meio de lobos, não está a dizer, não está a propor a nós que as ovelhas procurem os lobos para fazer guerra a eles. Nós não temos que fazer guerra aos lobos. O nosso papel não é fazer guerra aos lobos, porque isso seria falta de sabedoria.
fazer guerra aos lobos. Mas se o lobo vier contra ti e contra mim, não tenhas medo. Não tenhas medo. Agora, quem são os lobos que andam por aí? Vamos voltar a Mateus 10. Mateus 10, versículo 16. E Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. E agora versículo 17, vem a resposta. Onde é que podemos encontrar lobos? Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Ficamos por aqui para já. Onde é que nós podemos encontrar lobos? Bem, podemos encontrá-lo em todo lado. Mas é engraçado que Jesus fala aqui que muitos desses lobos nós vamos encontrá-los no meio da religião. Dentro das sinagogas, dentro dos templos. Nós vamos encontrar lobos assim. Nós vamos encontrar lobos que vão substituir o Evangelho, ou que já substituíram o Evangelho, por regras, pela dita visão da igreja. Por exemplo, muitas igrejas, e eu estou a falar aqui não é só, porque eu estou a dar exemplos e se calhar alguns de nós estamos todos só a pensar numa, mas a verdade é que infelizmente há muitas igrejas e muitas denominações que estão com o mesmo problema. Substituíram o Evangelho por regras. Eu até batizei um pouco, fiz um vídeo há pouco tempo, batizei assim, os apóstolos da lei. O que são os apóstolos da lei? São aqueles que, que substituíram o Evangelho pelas regras, pela visão. Então a visão virou lei dentro da igreja. E isso é mau, é ruim, porque isso é controle. Isso é obrigar as pessoas a serem aquilo que esse líder acha que têm que ser. Então temos que ser todos iguais naquele sentido. Por exemplo, muitas igrejas, não é só uma, se calhar você vai pensar numa só, que eu estou a pensar também, mas muitas igrejas têm este lema assim, a visão deles é assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. A frase é bonita. A nossa visão é ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Ok, mas será que os meios que você usa para que essa visão se cumpra justificam os fins? O problema é os meios. O problema são as regras. O problema é a imposição. Esses apóstolos da lei, eles é que ditam à igreja deles, né, com quem é que eles se devem se relacionar. Inclusive, se eles sabem que esse membro da igreja recebe outra pessoa de uma outra igreja, vai logo ao castigo. É chamado ao gabinete e leva paulada em cima. Fora aqueles que também dizem assim, os livros que você deve ler é só estes. E depois convidam os jovens todos a deixarem de estudar para estarem todos a tempo integral na igreja, porque estudar abre os olhos às pessoas. É bom estudarmos. Mas não importa que as pessoas estudem para seguirem sempre aquilo. A mapala está ali, é aquilo assim. E esse é um perigo terrível. Por isso é que Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas não ouvem a voz do estranho. O estranho que leva a pessoa a fazer aquilo que é o oposto do Evangelho, ele é mercenário, ele é lobo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está a falar. Não sou eu que digo, nós lemos Jesus há pouco a falar isso. Então nós temos que dar ouvidos a quem? A Jesus. Por exemplo, e depois também existem os líderes da graça. Diga comigo, os líderes da graça. Os apóstolos da graça são aqueles, há os da lei e há os da graça. E quem são os apóstolos da graça? São todos aqueles que corrompem a vontade de todos, que é assim, vale tudo. Jesus é tão bom que a gente pode fazer tudo, vale tudo, aleluia, glória a Deus. E depois entram por caminhos de corrupção. Tudo em nome de Jesus, aleluia. Vamos abrir as Bíblias a Romanos capítulo 6. Já vamos voltar outra vez a Mateus 10. Romanos 6.
Romanos 6, versículo 14. E Paulo diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Digam todos comigo, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia, pastor, glória a Deus. Então posso fazer tudo o que eu quero, aleluia. Malandros daqueles apóstolos da lei, ainda bem que já me safei deles. Agora posso fazer tudo o que eu quero, aleluia. É engraçado que nós, o povo é assim, o povo gosta assim, ou de cabresto, tipo assim, domínio ali, tudo à paulada, ou então é libertinagem. As pessoas andam sempre nos polos, não conseguem ter bom senso. É impressionante isto. Parece que as pessoas ou vão pela libertinagem, ou vão pela paulada, pela rédea curta. Uns são dominados pela rédea curta, que não podem fazer nada sem o amém do pastor. E outros são dominados pela libertinagem. Já que Cristo me libertou, verdadeiramente estou livre, aleluia. Então posso fazer o que quero. E olha o que é que Paulo diz a seguir, versículo 15. Pois que, uma pergunta, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então vamos fazer o que queremos? E ele diz, resposta, digam todos comigo, de modo nenhum. Ponto. De modo nenhum. E agora ele explica porquê. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Irmãos, porquê que Paulo está a dizer assim? Olha, realmente nós não temos que andar mais debaixo da lei. Você não pode ser dominado por qualquer homem que lhe diz e que dita assim com quem é que você tem que viver, com quem é que você tem que casar, com quem é que você recebe em casa, que visitas tem que ter, que não tem. Não, você já está livre disso. Aleluia. Então, mas pastor, então sendo assim eu agora vou ficar um libertino, como é que se diz? Um libertino. Não, nada disso. Porquê? Porque se tu escolhes o caminho da libertinagem, ficas escravo desse caminho. Ficas escravo, dominado pelo pecado desse caminho. Porque o pecado te escraviza. O pecado tem como salário a morte. Nós não estamos a falar de céu nem de inferno, estamos a falar da nossa vida aqui, que se nós escolhermos uma vida de pecado, nós vamos ficar o quê? Dominados por ele. Somos escravos. Quer dizer, você sai da escravatura do homem e depois você pensa que é livre e mete-se debaixo da escravatura do pecado, que ainda é pior que o do homem. Porque o homem ainda vai dominando e tu andas ali e tal, a bater mal da cabeça, mas não morres. Mas o pecado que tu encontras dentro da libertinagem, esse te vai matar. É uma questão de tempo, vais morrendo aos poucos. Vai causar destruição na tua vida. Porque tu entras do lado da libertinagem. Tornas-te escravo do pecado. E por isso, a seguir, Paulo dá as graças a Deus aos Romanos, diz assim, versículo 17, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, que é ao Evangelho. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, glória a Deus. Amado, você deve se entregar ao Evangelho. Você não se entregue nem a homens, nem se entregue à libertinagem. Entregue-se ao Evangelho. Porque o Evangelho te vai curar. Ele tem poder para te curar todas as tuas áreas da tua vida. Glória a Deus. Amém? Aonde é que nós encontramos lobos também? Encontramos lobos nos governadores. Veja aí outra vez Mateus 10. Mateus capítulo 10, versículo 18, diz assim, sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Olhe para mim, no meio de governadores, no meio de reis, no meio de quem nos governa, há muita lobo.
No meio das repartições, no meio do Estado, há muita lobo. É cada dente, uma boca. Mas é engraçado que Jesus não nos tenta evitar esses meios. Pelo contrário, quem tiver acesso a esses meios são enviados como ovelhas ao meio deles para lhes servir de testemunho. Está aí, para lhes servir de testemunho. Como Paulo também testemunhou a Cristo no meio do imperador, de César. Em todo lugar onde Paulo ia, ele pregou o Evangelho. Alguns o creram e outros o prenderam. E até ele foi morto por causa disso. Mas ele foi enviado. Ele foi enviado. Aleluia. E depois ele continua e diz, versículo 19, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Agora, versículo 21, temos outro lugar onde nós encontramos lobos. Olhe para mim, já vamos ler o versículo 21. Sabe onde é que nós encontramos lobos? Não é só nos sinédrios, não é só nas sinagogas, não é só no meio dos governantes do Estado. Onde é que nós encontramos lobos? No meio das famílias. Pastor, famílias. Eu vou dizer uma coisa triste, mas é verdade. As famílias estão-se a tornar um lugar perigoso. É um lugar perigoso em muitos lugares. Ai, pastora, mas você está aqui para animar a malta? Ou para... Não, estou aqui para falar a verdade. Estou aqui para falar a verdade. Infelizmente há famílias e essas famílias se tornam em lugares perigosos. Haverá lobos dentro das famílias. E Jesus diz assim, versículo 21, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. É um lugar perigoso. Então o pai que tem vontade de matar o filho ou quer, é um lugar perigoso. Ou um filho que quer matar o pai ou uma mãe, isso não é um perigo? Mas porquê é que as famílias se tornaram assim perigosas? Tornaram-se perigosas, infelizmente, por causa das doutrinas falsas que andam por aí. Eu fico abismado, e agora quero-vos falar aqui abertamente o seguinte. Eu fico abismado. Como é que é possível, em lugares que dizem que são igrejas, que se dizem que pregam o Evangelho, colocam pessoas contra outras pessoas dentro da própria igreja? Famílias divididas. Olha, tu não podes receber nenhum pastor da outra igreja lá não sei onde. Tu só podes receber pastores desta igreja. Isso é causar divisão. Isso é causar guerras, contendas. Isso é espírito de ódio. Esse tipo de atuação é atuação cheia de ódio, cheia de dissensão, cheia de divisão. E isso é morte, cheira mal. Cheira mal. E por isso, infelizmente, quem quer levar o Evangelho para a frente vai encontrar problemas assim, em alguns casos. Há famílias que vão ter problemas assim. Até dentro das próprias denominações, que é uma vergonha, porque é assim, ouça o que eu vou dizer, um pastor que fomenta divisão entre as famílias, ele é lobo, ele não é pastor, ele é lobo, ele é mercenário. Mercenário, eu digo aqui com as letras todas, alguém que fomenta a divisão, que anda a apoiar divórcios e que anda a dividir as pessoas e as famílias, esse pastor, esse apóstolo, esse bispo, tenha o nome que você tiver, nem que seja o Papa, você é mercenário e tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Porque isso não é Evangelho. Isso é tudo menos Evangelho. Isso é morte. Meu amado, eu quero dizer uma coisa para si, meu querido irmão. Você que está aqui nesta sala e aqueles que estiverem a ver, mas falando em particularmente para os irmãos, para a família Lighthouse, meus amigos, vocês são livres de fazerem o que vocês quiserem. Vocês são livres de lerem os livros que vocês quiserem. Vocês são livres de receberem em vossa casa irmãos de outras denominações, pastores de outras denominações. Irmão, você é livre.
Eu só peço uma coisa a vocês: escolham sempre o Evangelho. Escolham sempre o Evangelho. Pautem a vossa vida pelo Evangelho. É isso que eu peço. Porque se nós seguimos a voz do Senhor, então estamos protegidos. Sabe uma coisa? Eu, como pastor, não protejo ninguém. Não há cá essas unções de pai apóstolo, pai não sei quê, pai espiritual. Não, você não precisa de nenhuma unção dessas. O que você precisa, sabe de quem é? É do bom pastor sobre a tua vida. Porque ele e o Pai, o Filho e o Pai, ele te protege e ninguém te pode arrebatar das mãos deles. Glória a Deus. Aleluia. Então, meu amado, eu quero vos levar a Cristo. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro de tudo. Agora, para terminar, espero que estejam a gostar. Se não tem, aqui não tem porta de saída, não há hipótese, tem mesmo que ser por ali. Para terminar, é o seguinte: esta proposta de Jesus, ela é provida de sabedoria. Ela é provida de sabedoria. E agora ouça o que eu vou dizer: coragem fora da sabedoria é estupidez. Porquê? Porque às vezes eu encontro muitas pessoas assim: eu tenho muita fé, se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? E depois fazem coisas absolutamente fora do parâmetro da sabedoria. Como é que Deus pode nos proteger se a gente sai fora desse parâmetro? É complicado. Então, nós precisamos de seguir esta proposta de Jesus, mas com sabedoria. E ele explica isso. Vamos lá outra vez. Mateus 10:16. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. E agora ele diz assim, digam todos comigo: portanto, ide à vontade. Ide à vontade, porque eu sei que vocês sabem que eu estou convosco. Não. Ele diz assim: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu queria só realçar aqui as qualidades da serpente e das pombas e depois terminamos esta mensagem. A serpente. Quem é que já passou, ouviu uma cobra à sua frente? Quem é que já viu? Já? Uma certa distância, Miguel, tal. Eu já vi várias à minha frente. Eu, quando era assim mais pequenito, quer dizer, assim, da idade ali daqueles meninos ali, de 12, 15 anos, eu apanhava-as com a mão, punha dentro de um caixão, mais a lagartos, era tudo ao molho. Mas agora já não consigo fazer isso, mas naquele tempo fazia. Bem, e então, eu vou-vos dizer uma coisa muito interessante. As serpentes, ao contrário que nós possamos pensar, elas tentam nos evitar a nós. As serpentes não se metem diretamente com os homens. Você pode estar a trabalhar assim no campo, como já aconteceu uma vez comigo. Eu estava a arrancar batatas ali com o meu pai e passou-me uma cobra enorme atrás de mim, a coisa de poucos, 1,5 metro, 2 metros, e eu ouvi o barulho, mas quando eu olhei para trás, eu assustei-me e ela seguia o seu caminho. O homem tem capacidade de matar a serpente. E a serpente sabe disso. Mas ela passa no meio, vamos imaginar o contrário, esta ilustração, que nós para ela somos o lobo. E ela passa sem incomodar o lobo. Mas passa no meio do lobo. Passa no meio do inimigo. E ela só se vira contra nós se nós formos nos meter com ela. Então ela se defende. Nem é bem ataque, ela se defende. Então a serpente, ela passa o seu caminho e ela é como se ela não quer aparecer, ela não quer dar nas vistas. A serpente tem esta prudência de não dar nas vistas. Ela é discreta, ela é quase invisível. Se você não estiver atento, quando vai dar conta, ela está mesmo ali ao seu lado. Ela é invisível. Ela não está interessada em se apresentar nem fazer promoção dela. Oh, estou aqui, sou a serpente. Não. E Jesus está a dizer assim: sede prudentes como as
serpentes. Irmãos, quando às vezes a gente encontra pessoas que querem dar nas vistas a toda a hora, querem se interferir em tudo e mais alguma coisa, e, irmãos, isso é falta de sabedoria, porque normalmente é algo que pode correr mal. Então, meus amados, o que é que nós temos que fazer como cristãos nesta vida, quando estamos ao meio de lobos? Quando você repara que assim, fulano tal, ou você parece que alguém é um lobo, pronto, podemos criar este juízo de valor, não é? A gente não sabe se é ou não é, mas sabemos pelas atuações deles, pelo modo como eles falam, pelo modo como eles agem. Sabe o que é que você deve fazer? Não enfrente lobos. Não responda aos lobos. Não seja discreto. Não dê nas vistas. Ande de modo como se você andasse invisível, como se ninguém olhasse para si. Às vezes nós parece que temos necessidade de chamar a atenção aos outros. Deixe lá isso. Seja você mesmo. Ande neste mundo com prudência. Não queira mostrar, não é? Porque às vezes há pessoas que querem mostrar tudo. Olha a boa vida que eu tenho, olha agora, não sei o quê. Não faça isso, não se meta nesses caminhos. Seja prudente. Nunca mais me esqueço que um dia conheci um agricultor tão mal vestido, tinha um carro a cair aos pecados, ele era um homem podre de rico, mas ninguém sabia que ele era rico. Mas ele era prudente. Então, mas assim não goza das riquezas. Não, ele gozava, só que ele gozava, mas não publicava no Facebook. Ele gozava, mas ninguém sabia que ele gozava. Os irmãos estão a entender? Prudência. Ele está presente, está lá, mas ninguém sabe que ele está lá, mas ele está lá. Aleluia. E as pombas? Sede simples como as pombas. Sede simples como as pombas. Sabe, desculpe, só saltei aqui uma coisa que é importante dizer. A prudência é hoje vista como algo negativo. Muitas pessoas consideram a prudência como sabedoria velha. Mas isso é um engano, quem considera a prudência uma sabedoria velha. Porque quem te motivar a ti a não ser prudente, ele está-te a ajudar a uma grande queda. Quem te motivar a não seres prudente, essa pessoa está-te a motivar a uma grande queda. Então cuidado, sede prudentes. Agora sede simples como as pombas. Eu há pouco tempo, em Algés, a Jéssica trabalha ali em Algés, e nós fomos a um café, estávamos a tomar um pequeno almoço, e de repente vimos uma pomba. Veio ali parar ali mesmo ao lado. E ela, a coitadinha da pomba, não tinha uma dos pés, a pata da pomba estava amputada. Mas ela já que tinha criado um cal naquela pata, ela lá andava assim e tal. E ela estava à espera que eu lhe desse de comer. E é engraçado que as pombas andam como quem não quer nada. Já reparou? Elas vão para ali, depois vêm para aqui, depois vão ali, depois dão uma bicada aqui, depois dão uma bicada acolá. E elas andam como não querem nada. Elas são diferentes da águia, porque a águia quer tudo. Mas a pomba, ela está satisfeita com as necessidades supridas do dia a dia. As aves de rapina são tramadas, elas querem tudo. E só querem carne. E tem que ser assim. Mas as pombas andam desprovidas como quem não quer nada. Desprovidas no sentido de elas caminham descontraídamente. Aparentemente, existe um desinteresse distraído na pomba. Para lá, para cá, ela é despretensiosa no seu caminhar, no seu manifestar-se. Ela não é aquela coisa de querer ter mais, de querer ter isto. Não, ela é simples. E, no entanto, tem as necessidades supridas todos os dias. Aquela pomba que vai ao café, onde nós estávamos a tomar café, ela já lá vai todos os dias, provavelmente. Eu que não vou, mas ela vai. E ela tem sempre lá alguém que lhe deixa cair um bocadinho de bolo, um bocadinho de qualquer coisa de pão. E ela tem sempre as suas necessidades supridas e elas andam tranquilas na vida.
já nem têm medo do homem. Agora voltando à ilustração, já nem tem medo do lobo. O lobo, até o próprio lobo até que dá comida a ele. E sabe que muitos lobos também suprem as necessidades das ovelhas, sem eles se aperceberem. Esta é que é a beleza do Evangelho. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Se ouvires a minha voz e seguires a minha voz, não tenhas medo, porque ninguém te pode arrebatar das minhas mãos. Não tenhas medo. Sê simples como as pombas. Caráter. Tal e qual como a pregação do monte, da montanha. Bem-aventurados os que são mansos, os que são pacificadores. Caráter. É o nosso caráter em Cristo e é o Evangelho praticado que nos protege ao meio de lobos. Deus vos abençoe, meu amado irmão. Vamos ficar de pé. Nós temos uma música que fala disto, não é? Então vamos cantar essa música, glória a Deus. Aleluia. Vamos todos baixar as nossas cabeças e fazer uma oração. Glória a Deus. Alguns irmãos que ultimamente têm conversado me têm perguntado assim: pastor, lá na sua igreja você não passa a vida toda a expulsar demónios. Assim, expulsar demónios para quê? Ou você lá na igreja não é muito hábito de dar a ministrar, a impor as mãos em toda a gente, e é um som disto, um som daquilo. Nós fazemos isso quando o Espírito de Deus nos guia, não é? Mas não fazemos a toda hora. Porquê? Eu vou dizer porquê. Porque o poder do Evangelho é superior a isso tudo. Quando nós ouvimos o Evangelho e pomos-lo em prática, o Senhor nos liberta. Amém? Nós temos ali a nossa irmã, como é que se chama? Agora esqueci-me do seu... A Zélia, não é? É Célia, mas é com Z. Zélia. Ela estava-me a dar um testemunho esta semana em que ela não conseguia dormir, não é? Ela não conseguia dormir, noites e noites sem dormir, e ela começou a ouvir a palavra de Deus aqui na igreja e ela tem tentado ouvir as mensagens do YouTube e diz que desde então tem dormido sempre bem, não é? Porquê? E eu já alguma vez orei por si, já alguma vez impus as mãos sobre si? Não. É a palavra de Deus. É o Evangelho que faz isso. Quando nós temos fome desse Evangelho, quando nós abraçamos esse Evangelho, quando nós ouvimos esse Evangelho, quando nós seguimos a voz desse Evangelho, não é as pessoas, é a voz deste Evangelho, a voz desse Evangelho é Cristo. Glória a Deus. Nos liberta. Amém? Vamos louvar a Deus com este hino. Me pode arrebatar da tua mão. Tu és o meu pastor. Aleluia. Pertenço a Deus. Ninguém me pode arrebatar da tua mão. Tu és o meu pastor. És a minha força, minha segurança, minha proteção. És a minha força, minha segurança, minha proteção. Em ti confio, Sim, em ti confio. em ti confio, em ti confio, em ti confio. Pertenço a Deus. Força, meus amados irmãos. Cante este hino de todo o seu coração. Aleluia. Tu és o meu pastor. Aleluia. Pertenço a Deus. Ninguém
segurança, minha proteção. Em ti confio, em ti confio, em ti confio, em ti confio. Glória a Deus, irmãos, feche seus olhos. Glória a Deus. Eu quero orar pela irmã Ana Mesquita. Você permite que eu ore por si, que eu vá aí ter consigo, permite? Glória a Deus. Vamos continuar a louvar a Deus. Pertenço a Deus, ninguém me pode arrebatar de tua mão. Tu és o meu pastor. Pertenço a Deus, ninguém me pode arrebatar de tua mão. Tu és o meu pastor. És a minha força, minha segurança, minha proteção. És a minha força, minha segurança, minha proteção. Em ti confio, 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 em ti confio. És a minha força, minha segurança, minha proteção. És a minha força, minha segurança, minha proteção. Glória a Deus. Eu quero orar também. O Espírito de Deus está aqui nesta sala. E eu quero orar por todos nós e especialmente por todas aquelas pessoas que ultimamente têm passado por momentos difíceis, com pensamentos terríveis na mente, pensamentos que nós sabemos que não vêm de Deus. E eu quero orar por todos vocês agora mesmo. E enquanto estamos assim em oração, oh, glória a Deus, continuem a louvar ao Senhor com este hino. Em o nome de Jesus Cristo, eu deito por terra todo o pensamento depressivo. Eu deito por terra toda a dor na alma, todo o espírito de morte que se tenha levantado para causar dissensão, divisão, para trazer morte. Eu quebro o poder desse demónio agora mesmo, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Eu falo vida, eu falo prosperidade, eu falo alegria do Senhor, a paz de Deus para toda a igreja, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em ti confio, em ti confio, em ti confio. Obrigado, em ti confio, em ti confio, em ti confio. Tu És a minha força, minha segurança, minha proteção. És a minha força, minha segurança, minha proteção. És a minha força, minha segurança, minha proteção. Em ti confio, em ti, Senhor, em ti confio, em ti confio, em ti confio. glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa. Alguns de nós têm passado por momentos que se sentem culpados. E eu ordeno agora mesmo todo esse sentimento
de culpa. Seca pela raiz no nome de Jesus. Para de atormentar a mente dos meus irmãos. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. E eu falo agora o poder do Evangelho e declaro que o amor de Deus é maior e superior. Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou. Estamos perdoados pelo Senhor. Glória a Deus. Por isso não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E no nome de Jesus Cristo, deito por terra todo o espírito de condenação, todo o espírito de sentimento de culpa, de medo. Em o nome de Jesus, cai por terra agora. Em o nome de Jesus Cristo. Em Ti confio, Senhor. Aleluia. Em Ti confio. 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 Tu és a minha força, minha segurança, minha proteção. És a minha força, minha segurança, minha proteção. Em Ti confio. Em Ti confio. Em Ti confio. Em Ti confio. Glória a Deus. Diga assim comigo: Senhor, nós confiamos em Ti. Eu Te amo, Senhor. És tudo na minha vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Antes de nós terminarmos a nossa reunião, eu queria encorajar a igreja toda a prepararmos também a nossa oferta, nosso dízimo, e vamos semear com muita alegria também no coração. Aqueles que estiverem lá em casa, que quiserem participar financeiramente, podem também fazê-lo através do número de telefone que aparece em rodapé e também do NIB da igreja, e podem fazer essa participação também. Amém? Vamos então preparar as nossas ofertas enquanto nós continuamos a louvar a Deus e vamos semear com alegria. Glória a Deus. Pertenço a Deus, ninguém me pode arrebatar da Tua mão. Tu és o meu pastor. Pertenço a Deus, ninguém me pode arrebatar da Tua mão. Tu és o meu pastor. És a minha força, minha segurança, minha proteção. És a minha força, minha segurança, minha proteção. Em Ti confio. Em Ti confio. Em Ti confio. Em Ti confio. Glória a Deus. Em Ti confio. Pai, no nome de Jesus, quero agradecer por todas estas ofertas, toda esta generosidade, Senhor, dos nossos irmãos. Abençoa, multiplica cada família aqui representada no nome de Jesus Cristo. Abençoa também, Senhor, toda a igreja, onde quer que ela esteja. Tu possas abençoá-los, Senhor, e te peço uma semana muito abençoada. Dá força e sabedoria a todos, Senhor, para continuarmos a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E toda a igreja diga comigo: amém e amém. Deus abençoe o meu amado irmão. Um resto de um bom domingo. Portem-se bem. Que Deus vos abençoe ricamente. Glória a Deus.